song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son. A faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. A faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. Oh, hallelujah. He's coming again. Would you want to be His foe or would you want to be His child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. Hallelujah. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. One accepting of the Holy Ghost will do that. One door to fly open to the Holy Ghost. Uma aceitação do Espírito Santo fará isso. Uma porta completamente aberta para o Espírito Santo. And He stands and knocks at the door. E Ele está ali de pé e bate na porta. If any man will open the door, oh, how good He is. Se alguém abrir a porta, oh, como Ele é bom. If you knocked at my door, as I've said, and I didn't let you in, you probably wouldn't come back.
você bate em minha porta, como já disse, e se eu não te deixasse entrar, provavelmente você não voltaria. And if I knocked at your door and you didn't let me in, E se eu batesse em sua porta e você não me deixasse entrar, but to think of the goodness of Christ, mas ao pensar na bondade de Cristo, if He come and stood in our midst and did one thing, if we didn't believe Him like that, He'd walk on away. If it be you or I. se ele viesse, se colocasse em nosso meio e fizesse uma coisa, se não esperássemos, não crêssemos nele, assim você teria ido embora, se fosse você ou eu. If they don't want to believe me, they don't want to accept it, let them go ahead. Se eles não querem crer em mim, não querem aceitar isso, deixe-os seguir em frente, But not Him. mas não ele. He comes back night after night, time after time, hour after hour, sunset after sunset, miracle after miracle, day after day, night after night, continually knocking at the door, waiting. Ele retorna noite após noite, tempo após tempo, hora após hora, pôr do sol após pôr do sol, milagre após milagre, dia após dia, noite após noite, continuamente batendo na porta, esperando. But you have to open the door. Mas você tem que abrir a porta. If you'd only think of His goodness, of how good He is to you. Se você apenas pensasse em sua bondade, quão bom Ele é para você. Here some time ago down in the South, there was a wonderful old Pentecostal colored brother preacher. Aqui embaixo no sul, há algum tempo, havia um maravilhoso velho irmão pentecostal de cor, um pregador. And he had a man going to his church and a woman, and the woman was a godly woman, sainted woman, filled with the Holy Spirit. E havia um homem que frequentava a sua igreja e uma mulher. E a mulher era uma mulher devota, uma mulher santa, cheia do Espírito Santo. But her husband was a caretaker in a great racing farm there, and Porém, o seu marido era o vigia de uma grande fazenda de corridas ali. his name was Gabriel, but we called him Gabe just for short. E o seu nome era Gabriel, mas nós o chamávamos de Gabe, só mais abreviado. And old Gabe was a nice old man, but we could never get him to line up with God to ever get right. E o velho Gabe era um velho bom homem, mas nós nunca conseguimos colocá-lo em linha com Deus para endireitá-lo. The old pastor said, I've done everything I know to do. I can't get him to go to church. O velho pastor disse, eu já fiz tudo que podia fazer e não consigo levá-lo à igreja. And his wife prays day and night for Gabe. E a sua esposa orava dia e noite pelo Gabe. But Gabe liked to hunt, and so did the pastor. Mas o Gabe gostava de caçar e o pastor também. So he used to take Gabe hunting with him. Então ele costumava levar Gabe para caçar junto com ele. One day while they had been out and they had shot so many rabbits and so many birds till they could hardly walk along the road in a straight path. They were just loaded with game. E um dia, quando eles estavam fora, e eles haviam matado tantos coelhos e tantos pássaros que quase não conseguiam andar pelo caminho em linha reta. Eles estavam simplesmente carregados de caças. And they were coming up around a little old certain hill. E eles estavam subindo ao redor de uma certa velha colina. And after a while, when they got up around this certain hill, the pastor looked around and he noticed old Gabe kept watching the sun go down.
E após algum tempo, enquanto eles subiam ao redor dessa determinada colina, o pastor olhou ao redor e ele observou que o velho Gabe continuava observando o sol se pôr. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça. Vamos cantar o hino de número 257 desse cenário antigo aqui, irmão. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Não
Nós vamos ler os Salmos, irmãos. Acredito que nós lemos ele no domingo passado, 141, mas um salmo eu achei oportuno para a gente ler. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Como quando alguém lavra e suga a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, crendo nestas promessas que o Senhor tem nos revelado. Que o Senhor possa estar conosco nesta manhã, Pai. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora. Colocamos essa escola dominical, Pai, logo mais o culto à noite. Nós dedicamos esse dia ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor José Alves. Bom dia. Nós tivemos ontem um culto de oração, foi muito bom. Mais de 100 pessoas estiveram assistindo conosco aqui. É um dia próprio para nós transmitirmos o culto, porque a maioria das igrejas não tem culto no sábado, né? Acho que quase ninguém. Então, nós temos uma audiência, apesar de que eu não estou preocupado com isso. Eu só mantenho essa transmissão por causa das congregações aqui da nossa região. Se não fosse as congregações, nós não teríamos. Porque eu não tenho intenção de aparecer, né, fora, nacionalmente. Nós não temos esta intenção. Conquistar simpatia, liderança. Nossa intenção é de levar a mensagem que Deus tem nos concedido e de uma forma geral, né, a todos os pastores do Brasil. São mais de 400 pastores, obreiros, que pregam esta mensagem. Então, nosso desejo é cumprir com o nosso dever, né? Posto de dever. E agora nós vamos continuar aqui a mensagem, o primeiro selo.
Primeiro selo, a partir do parágrafo 201. Nós paramos aqui domingo passado, né? Está conosco o irmão José, como nós já habituamos chamá-lo, né, de irmão Zé Pernambuco. Choveu tanto, mas tanto que ele teve que correr de lá. Mas foi lá no Rio Grande do Sul. É que refletiu, ele pensou, estou na beira do rio aqui, qualquer coisa vai inundar aqui também. Eu perguntei para ele se foi muriçoca ou a dengue que trouxe ele. É as brincadeiras que as pessoas do sertão gostam de fazer, né? Outros dizem, deu formiga lá hoje. Formiga, correção, levanta a pessoa da cama a qualquer hora da noite, né? Principalmente em casas de pau a pique, em rancho. Às vezes você acorda lá pelas 2 da manhã, a casa está só aquele mau cheiro, né? E aí tem que correr. Todo mundo corre porque a coisa é feia. É um bichinho tão pequeno, mas ele começa a correr com grilos, baratas. Vai todo mundo correndo, de repente os donos também correm. Então nós estamos aqui para essa escola e à noite a ceia do Senhor, Deus permitindo. Eu creio que Ele permitirá. Então nós teremos a ceia do Senhor a partir das 6h40, né? Já temos aqui uma mensagem pregada pelo irmão Brana, que nós costumamos usar no dia da ceia. Quer dizer, costumamos usar assim, uma parte, né? Porque não dá tempo para uma mensagem, mas uma parte de uma mensagem que seja mais própria para a ceia. Faz parte da nossa palavra para a igreja, porque nós fazemos da palavra do irmão Brana, da pregação do irmão Brana, as nossas palavras e pregação. Um dos melhores auxiliares que nós temos, né? É o irmão Brana. Ele nos auxilia. Então nós vamos continuar aqui essa parte aqui do primeiro selo. Ela é bem evangelística. O profeta pregou estas mensagens, ou seja, revelou estes mistérios, começando da simplicidade. Antes dele entrar nos selos, ele pregou a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Os selos, como nós já temos mostrado para a igreja, inclusive quando pregamos em Goiânia no encontro, nós falamos sobre a terceira puxada, que é a revelação do sétimo selo. E a coisa mais notada para quem estuda, para quem está buscando conhecimento, é que a terceira puxada será uma coisa tão simples, será uma coisa em uma forma assim de não usar muito a propagação, né? Não existe muitas coisas, como eles dizem, impactação, né, sobre o assunto, porque é uma simplicidade e uma forma quase que silenciosa.
porque é uma fase que atinge somente os eleitos. Quem vai chegar à fé perfeita está dentro da terceira puxada. Quem não vai chegar à fé perfeita, eles vão até a segunda puxada, mas eles não entram na terceira. Sei que é uma situação que não deve ser preocupante a ninguém, não é? Meu Deus, eu estou na primeira, estou na segunda, estou na terceira. Não, você descansa, tanto a seu respeito como a respeito dos outros, porque nós nos preocupamos também com os outros, né? Os outros que eu falo assim, irmãos, às vezes até parentes, né? Pessoas de casa. Você preocupa com eles porque você quer saber como é que está a situação deles, como que vai ficar ou como está, né? A situação deles em relação à mensagem. Mas você não precisa se preocupar, pode ficar descansado, porque a eleição cuidará disso. E fora da eleição não existe nada que possa ser feito. Ninguém consegue fazer uma pessoa viver a mensagem, estar no rapto, se ela não é eleita. Não tem jeito. Então precisamos de descansar na eleição de Deus. A eleição vai determinar também a predestinação. Então nós temos aqui uma parte que o irmão Brana entra sobre o profeta Elias de Malaquias 4, melhor, Malaquias 3, depois Malaquias 4, especialmente o versículo 6, né, de Malaquias 4, porque ali fala dos dois ministérios que estaria acontecendo. A primeira parte se refere a Malaquias 3. Olha só, Malaquias 4, verso 6, a primeira parte dele se refere a Malaquias 3, que é o mensageiro precursor da vinda de Jesus aqui na terra há 2000 anos atrás, né? Nós sabemos que foi João Batista. E Malaquias 4, 6, a segunda parte, está dentro de Mateus 17, verso 11. Se você está ouvindo agora a primeira vez, ou pelas primeiras, né? Então você pode pegar a sua Bíblia e conferir Mateus 17, 11. O próprio Senhor Jesus falou do restaurador. Olha só, restaurador. E Jesus disse que, falando do futuro, ele diz assim: Elias virá. Quando ele disse Elias virá, já tinha cumprido a vinda de João Batista, porque ele próprio disse para os discípulos: se querem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Aí em seguida você lê lá na Bíblia e entender os discípulos que Jesus falara de João Batista. Então parece que não tem mais nada depois de João. Tem, porque ele falou Elias virá. Virá estava no futuro, né? Quando ele disse Elias virá. E depois que você precisa notar o exercício, o cumprimento do ministério. Porque Jesus diz assim: Elias virá primeiro e restaurará. A única era que teve e que está acontecendo uma restauração é agora no fim
da era de Laodiceia, quando Deus está preparando a noiva. A noiva que eu digo assim, da respectiva era, né? Porque a noiva ela é composta, está dentro das 7 eras, começando lá de Paulo, lá de Éfeso. Mas nós estamos agora na 7ª vigília, na 7ª era, e os eleitos que compõem a noiva nesta era fazem parte desse grande ministério da restauração. É um privilégio nosso, né? Termos uma mensagem restauradora. Então, restaurar. O que é restaurar? Eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Se você pega uma casa velha e chega lá, a parede suja, às vezes faltando até reboco em algum lugar, piso quebrado, janela estragada, que casa antiga era janela, né? Aí você vai restaurar aquela casa. Se você arruma ali um bom profissional, um pedreiro, uma pessoa entendida do assunto, um engenheiro, ele vai, primeiro, se ele não entendeu, ele vai pensar que você vai trocar quase tudo, né? Trocar janela, trocar piso, tirar aquele reboco, fazer outra pintura. Mas restaurar é não mexer em nada original. Se tinha janela, tem que restaurar a janela. Colocar a madeira bem idêntica ali, o que falta, e mesmo trabalho, né, rústico às vezes. Então você vai restaurar a janela, restaurar o piso. Casa antiga, piso é cimento vermelhão, né? Ou pode ser até cerâmica. Então você vai colocar a mesma coisa, mesmo maneira da pintura, mesmo em tudo. Isso é restaurar, é voltar ao estado original. Não é reformar, porque reformar você pode mudar quase tudo, né? Mas restaurar não, é voltar ao estado original da casa. E a restaurar é voltar ao estado original de quem? Da igreja primitiva. Aí você volta lá em Malaquias, diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais. Porque João converteu o coração dos pais ao filho. Mas o profeta para esta era, de Malaquias 4:6, a última parte do versículo, né? Ele iria restaurar a fé dos filhos aos pais. Então você inverte, pais a filhos, e aí volta, filho aos pais. João converteu o coração dos pais, que eram os profetas do Velho Testamento, ele converteu eles a Jesus, o Filho. Agora, o mensageiro desta era está convertendo o coração dos filhos. Nós somos filhos de quem? Dos apóstolos. Nós somos filhos da primeira era, de Paulo, de Pedro, e estes homens lá da primeira era. Principalmente Paulo sendo o mensageiro, né, da primeira era. Agora, nós estamos sendo restaurada a fé deles. Começando da unicidade, saindo da suposta trindade, indo para a unicidade. Deus é um e não três, né? Ele se manifesta como 3 ofícios, mas não 3 pessoas distintas. Então começa daí a unicidade, o batismo bíblico, conforme Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 19:5, Atos 22, Romanos 6, o batismo em nome do Senhor Jesus. E a ceia, olha que ceia nós temos, né? Ceia com pão asmo, com vinho,
não suco de uva, mas com vinho sem o vinho da ceia, ele não é suave. Suave significa que ele não é doce, mas ele é um vinho puro, amargo, né? No rótulo ele é chamado de vinho seco. Então nós temos a ceia com vinho, com pão asmo e com lava-pés. João capítulo 13 faz parte, né? Então isso é restaurar, é voltar àquela fé. Voltar lá na fé apostólica, né? E o que nos leva à segurança é que nós temos um mensageiro, um profeta. Esse profeta é o nosso guia. Ele está dizendo: passem aqui, façam isto, passem ali, façam aquilo. E nós não temos como errar, porque se dependesse de nossas opiniões, nós ficaríamos aqui, cada um com sua opinião, e nunca chegaríamos a um acordo. Por isso que nós sacrificamos, nós nos humilhamos, nós aceitamos e descansamos. Como eu falei ontem à noite, o cristão, ele descansa. Ruth descansou. Quando ela se preocupou em ser aceita ali, Noemi disse assim: Ruth, vai lá e deita nos pés dele e descansa. Pode deixar que tudo vai acontecer. Então o cristão, ele é descansado, ele não é agitado. Ele não fica aí, porque é engraçado, irmãos, não para condenar ninguém, mas toda vez que surge uma notícia assim contundente, uma notícia ruim, você já fica sabendo logo pelos crentes meio fronteiriços. Eles têm uma habilidade, né, para falar daquilo e mostrar aquilo. Está na internet, está no jornal, está não sei aonde. E aí, como é que fica, pastor e tal? Aí você tem que ter amor e paciência para ajudar aquela pessoa. Agora, há outros que nem estão aí, né? Está acontecendo? Está havendo? Tudo bem, isso aí é normal. Nós esperávamos por isso. Vocês se lembram que eu disse aqui que depois daquele encontro o diabo iria levantar contra esse plenário? E obviamente teria que ser a partir do líder, não é? Do nosso líder no Brasil. Porque o diabo, ele ficou rangindo os dentes com aquele encontro. E aí ele teria que fazer isso mesmo. Era esperado, né? Então nós não estamos preocupados, estamos descansados. Descansados, né? É tão bom você encontrar um irmão descansado, que você olha para ela assim e para ele e descansa também. Você descansa também, porque aquela atitude daquela irmã, daquele irmão te ajudou. Ela te transferiu a isto, essa segurança, essa tranquilidade. Então nós temos que ter esta maturidade, né? Eu diria que é uma maturidade. Agora que está acontecendo coisas, eu estava dizendo para o irmão Zé, nós estamos vivendo uma hora, porque o mundo é assim, ele tem uma unção. Começou lá na política, para evitar críticas, começou aí esta busca de controlar a mídia, controlar, o que também eu não vejo que está tão errado, né? Porque se deixar o povo falar, sai muitas barbaridades. Então é preciso educar o povo mesmo, isso aí não tem dúvida. Só que esse educar não é da maneira como eles estão querendo lá, né? Agora, precisa de ter cuidado com o que se vê e com o que se fala.
na internet, né? Nós estamos orientados, se sair alguma coisa, alguma palavra, porque somos humanos, né? Podemos até falar coisas que não é nossa intenção. Mas não que temos a intenção de falar qualquer coisa para causar escândalo, não é nosso desejo. Como também não é dos outros pastores, é claro. Então vamos para a mensagem. É o parágrafo 201 que nós paramos aqui. Todo mistério é desenrolado. Esse é o mistério daquele anjo, bem? É tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disto. Qual é a melhor parte? É o mistério daquele anjo, ou seja, o mistério do sétimo anjo. Não obstante, será perfeitamente vindicado. Eu fico, às vezes, interrogando, né? Não que eu tenho que evitar essa palavra de assustado, não é isso, nós não assustamos. Mas observamos, né? As pessoas pegarem a própria mensagem, a própria vida do irmão Brana e tirar dali uma coisa de causar interrogação nas pessoas. Porque é fácil, né, de causar interrogação. O que na verdade deveria estar vindicando. Estar vindicando e não suspeitando. Será perfeitamente conhecido. Todos que quiserem ver isto, poderão ver, vem? Isto é correto, mas aqueles, Jesus disse assim, ele disse, quando ele veio, disse, tem olhos, mas não veem. Isaías disse que vocês tinham, vem? Tem ouvidos e não podem ouvir. Agora, então, descobrimos que reticência. Às vezes a pessoa tem ouvido, tem até intelectual, né? Uma pessoa culta, mas ele não consegue ver nada, praticamente. É uma das questões muito discutida, é sobre Saul consultando o profeta Samuel. O sistema denominacional, partindo dos seus homens intelectuais, né, teólogos, eles atribuem aquele acontecimento ali como se fosse demônios. Demônios aparecendo na aparência de Samuel e falando na voz de Samuel. Eles dizem, não, aquilo lá é demônio, que veio ali e falou com Saul. Mas é uma falta de revelação e falta de um profeta. Porque o profeta, o irmão Brana, ele nos mostra que aquilo ali era realmente Samuel. Samuel, ele estava no paraíso. Ele estava dormindo no Senhor. E aquela mulher que foi proibido, Deus proibiu eles de fazerem aquele trabalho. Era proibido. Prova é que ela temeu, porque ela tinha medo de ser morta. Eles mataram o rei de Israel, ali, próprio Saul, matou muitos daqueles feiticeiros, né? Então ela temeu ser morta. E ela não queria chamar Samuel. Mas Saul, camuflado ali, ele insistiu até que ela chamou. E quando Samuel saiu e veio ao encontro de Saul, ela reconheceu que era Samuel
e Saul também, porque ele não havia mudado nada no seu físico, na aparência. Ele chegou ali, aquele ancião, como ele costumava ser, né? Com as mesmas vestes, e ele veio falando: assim diz o Senhor, dizendo para Saul: por que me desinquietaste? Por que me chamaste? Por que você está precisando aqui de mim? Aí ele contou a história, né? E prova é que Samuel diz assim: hoje mesmo estarás comigo. E o irmão Brana toma estas coisas em detalhes, porque naquele dia Saul morreu, e o profeta diz que Saul não foi para o inferno, ele foi salvo, porque naquele dia ele estaria com Samuel. Ele foi salvo porque Deus recolheu Saul. Recolheu por causa da sua rebeldia. É que nós já temos mostrado aqui. Às vezes Deus tem que recolher um eleito. Deus tem que tirar um eleito. Se nós formos citar exemplos do irmão Brana aqui e de alguns nesta era já em nosso meio, nós teríamos muitos, né? Mas não vamos entrar nisso não. Então veja só, aí a pessoa diz assim: não, Samuel era demônio que apareceu ali falando, como se um profeta não falasse com a pessoa em outra dimensão. E por que Samuel veio? Porque ele ainda estava sob o sangue de animais. Eles estavam sob o sacrifício de animais. Por isso ele veio, porque ele ainda não havia chegado à perfeição. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, nenhuma pessoa mais volta à terra para falar com ninguém. Nenhuma pessoa mais volta à terra. A menos que essa pessoa que vê uma pessoa que já está em outra dimensão, seja um profeta, porque um profeta, ele tem visão profética. A menos que seja um profeta, né? E às vezes as pessoas ficam em dúvida porque pensam que isso é geral, né? Para qualquer irmão que quer sair aí e conversar com a pessoa que já partiu. Não, não existe isso. Não existe. Vamos continuar? Esse é o mistério daquele anjo, é tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disto. Não obstante, será perfeitamente vindicado. Será perfeitamente conhecido. O maior mistério para nós, irmãos, que inclui outros mistérios, é a revelação dos selos, especialmente do 7º selo. Aí você fala assim: como aquele teólogo disse para o irmão Brana, eu li, e depois que eu terminei de ler, eu sabia tanto quanto quando eu comecei. Quer dizer, ele não conseguiu ver nada em Apocalipse. Agora, nós às vezes podemos passar por isso, né? De termos ouvido a mensagem, mas não termos entendido. Calma lá, você vai orar a Deus, pedir para Ele te revelar, porque Jesus disse que se você faltar sabedoria, ora e Deus vem e te mostra. Porque Deus trabalha conosco através de que forma? Através do Espírito Santo. O ofício de Deus para a igreja nesta era é o Espírito Santo. E Ele vem e te mostra isto, sem você precisar de estar esforçando para aquilo. Eu jamais faria isso, falando de mim, de ir para jejum, oração, para Deus me revelar coisas, como por exemplo os selos. Não, não é isso.
Eu não preciso forçar a Deus para isso. Não é certo. Não é certo forçar, é certo você orar, pedir a Ele e descansar nele, né? Jesus disse, sim, Ele disse quando Ele veio, disse, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não podem ouvir. Isso me assustou. Eu olhei ali atrás naquele relógio, eu pensei que fossem 10 horas já. O nosso também ainda falta um bom tempo. Mas eu tenho, não são nem mesmo 9 ainda. Veja, correto. Oh, que coisa, vamos obter isto agora. Observe, eu amo isto. Parece que ele saiu do assunto, não é? Para dar essa nota aí de preocupação com a hora. Mas não, olha só o término aqui, eu amo isto. Um dos reformadores, por serem grandes homens de Deus, vendo a necessidade do dia, trouxeram a reforma. Quero que a igreja preste atenção aqui. Reforma é diferente de restaurar. Os reformadores, começou lá de Lutero, porque a igreja primitiva, ela começou a perder a linha, a liderança apostólica, já no fim da primeira era, na segunda era, na terceira era, e na quarta era, que foi Columba, mas de repente, na quinta era, começou a reforma. Foi Lutero reformando. Depois veio Wesley continuando a reforma. Os pentecostais, que o irmão Branda coloca os pentecostais na sexta era, também restaurando com os dons. Aí você fala assim, mas restaurando, reformando com os dons, porque os dons foram usados lá no Pentecoste. Foram usados lá. Só que eles não pegaram a doutrina. Eles não entraram na doutrina. Porque a doutrina começa no batismo, em Atos 2:38. E a unicidade de Deus, e como eu já disse, a ceia, e tantos ensinamentos de Paulo a respeito de casamento e divórcio, que é um dos grandes mistérios revelados pelo profeta desta era, sobre a semente da serpente. Então, olha só, houve esse tempo das reformas. O profeta não usa o plural da palavra, né, mas o singular, reforma. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não para reformar. Apocalipse 10 está falando do sétimo anjo, né? Para reformar, revelar os segredos. Revelar segredos. É a palavra do homem. Hebreus 4 disse que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a medula, e um revelador para os segredos do coração. Vem, este homem não é um reformador, ele é um revelador. Revelador de quê? Dos mistérios de Deus. Onde a igreja tem tudo isso enredado e tudo mais, ele tem que vir com a palavra de Deus e revelar a coisa, porque a igreja ela está enredada. Ela se enredou primeiro com a doutrina da Santíssima Trindade, que não foi criada pelos pentecostais e nem pelos evangélicos nominais,
Mas é uma doutrina que foi criada no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. E quem criou essa doutrina foi Roma. Foi Roma que criou. Mas os pentecostais, mesmo estando numa era de reforma, os luteranos, wesleyanos, eles são enredados com essa doutrina do Concílio de Nicéia. Estão enredados. Por que não dizer outras coisas, não é? Porque ele restaurará a fé dos filhos aos pais. A fé bíblica original é para ser restaurada através do sétimo anjo. Agora, como eu amo isto! Todos os mistérios dos seres que os reformadores nunca compreenderam plenamente. Agora veja Malaquias 4, só um momento. Bem, você simplesmente anote isto. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. Agora estamos esperando que essa pessoa entre em cena. Ele, sabendo, ele tinha convicção que ele era essa pessoa, mas por causa da modéstia que ele tinha, ele nunca bateu no peito e disse: essa pessoa sou eu. Mas ele fala como se viesse depois dele, né? É por isso que há muitos que até pregam doutrina chamada a doutrina do oitavo mensageiro, porque o irmão Branham é o sétimo. Ele é o sétimo mensageiro de Apocalipse 10. Então, não, ele será tão humilde, milhares e milhares, bem ali haverá um grupinho que o entenderá. Esse grupinho é de doutores, homens estudados, né? Vamos fazer aí um grupinho para entender a mensagem de Mombrana. Você vai convidar advogado, médico, pessoas de curso superior, pessoas de nível, né? E reunir todo mundo e pregar para eles a mensagem do sétimo anjo. Eles vão entender que é uma beleza, porque a mente deles está fértil, né? Vai nada, irmão, não vai nada. O que vai entender é aquela pessoa que é eleita. É aquela pessoa que às vezes não sabe nem ler. Ele vem à igreja, ouve a pregação, e ele crê, e ele entende profundamente estas coisas. Você não tira um eleito da mensagem. Ele não aceita. Você pode chegar com o argumento que você quiser. Pode chegar, ele vai falar assim: não, eu não aprendi isso na minha igreja, não aprendi isso na mensagem, nossos pastores não pregam isso assim. Não. Quando vocês se recordam outro dia, quando João tinha que vir, um mensageiro profetizado para vir antes de Cristo, a voz do que clama no deserto, Malaquias o viu. Veja, no capítulo 3 de Malaquias está a vinda do Elias que havia de vir e precursar a vinda de Cristo. Se um irmão tiver a sua Bíblia e quiser ler para mim, a minha aqui está até anotado aqui, mas eu gostaria que um irmão pudesse me ajudar, né? A escola dominical é bom ela ter essa participação da igreja. Isso ajuda a entender melhor. Eu quero Malaquias, você vai ler primeiro Malaquias 3, verso 1. Malaquias 3, Malaquias é depois do Apocalipse. Malaquias 3, verso 1. Bem, a vinda do Senhor, precedida pelo anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que
preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos busqueis, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, obrigado, irmão Deus. Então veja só, Malaquias 3. Ninguém pode dizer, ninguém pode contestar que isso aqui não cumpriu em João Batista. Porque Jesus confirmou isso. Lá em Mateus, Jesus falou, ora, se querem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Não o Tisbita, não Eliseu, mas o Elias que havia de vir. Eis que eu envio o meu mensageiro. Estou lendo a minha Bíblia, a tradução dela não é bem como às vezes a dos irmãos. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então está muito claro, né, irmãos? Esse mensageiro, ele é o precursor. Ele veio preparando o caminho diante de Jesus. Indiscutivelmente é João. Agora, voltando aqui para a leitura, Malaquias 4, Malaquias está à vinda do Elias que havia de vir e precursar a vinda de Cristo. Você diz, não, irmão Brana, é no capítulo 4, me perdoe. Às vezes as pessoas interrompiam e é terrível para criar essas coisas, não é? No capítulo 4, me perdoe. Jesus disse que era no capítulo 3. É o que nós acabamos de ler, não é? Capítulo 3. Você agora, você toma São Mateus no capítulo 11. Eu anotei aqui, vou ler para os irmãos no capítulo 11 de São Mateus. Porque essa escritura de Mateus 11, irmão Brana usou para pregar uma mensagem muito poderosa, é a bem-aventurança esquecida. Porque foi Jesus enviando, João enviando seus discípulos a Jesus. João já estava no cárcere. Ele havia esquecido que ele havia apresentado Jesus lá no Jordão e que o Espírito Santo em uma pomba desceu ali e assentou sobre o seu ombro e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Alguém pode me corrigir? Parece que eu errei. Como? Eu não ouvi, irmão José. Mateus 17. Mateus 17, 11, aí já vamos chegar lá. É sobre a restauração. Mas eu estou parando aqui no 11 só para você, porque o irmão Brana cita isso aqui, onde eu vou ler agora. Inclusive ele faz assim, ele passa por um momento aqui que ele tem que voltar e ver direitinho. Olha só. Jesus disse que era no capítulo 3, agora tome São João, você toma São Mateus no capítulo 11, versículo 6, e ele dirá isto, capítulo 11, eu creio que é no versículo 6, 4, 5 ou 6. Bem ali, ele disse, se o podem receber, quando ele está falando a respeito de João, este é aquele sobre o qual foi dito, eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. Agora leiam Malaquias 3, alguns tentam aplicar isto a Malaquias 4. Eu creio que a igreja aqui é uma igreja amadurecida já nessa parte, que eu considero até rudimento, né? Não, Senhor, não é isto. Quer dizer, Malaquias 3 não é Malaquias 4.
Mas tem a ver com Malaquias 3? Tem, mas não é. Nós já ouvimos o irmão Adeilson lendo ali, Malaquias 3. Agora vamos para Malaquias 4. Malaquias 4. Alguém pode ler para nós? Você vai ler para mim o verso 6. Malaquias 4, 6. Malaquias 4. Você lê para mim o 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí vocês viram, obrigado, meu Deus. Vocês viram aí 2 ministérios, olha só. E ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa última expressão do versículo aqui mostra que é um tempo da terra ser ferida, é o tempo da sua vinda, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos chegar lá. Observe, Malaquias 4, assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. Queimado. Agora, João veio há 2000 anos atrás, e o mundo foi queimado? Não, o mundo não foi queimado. O mundo vai ser queimado no Armagedon. O mundo vai ser queimado pela explosão atômica e vulcânica. Assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. E os justos caminharão no milênio sobre as cinzas deles. Os justos são aqueles que vão para as bodas do Cordeiro, depois eles voltam à cidade santa, desce, aí vamos reinar o milênio aqui, juntamente com os eunucos, até margem bíblica, que dizem que haverá nações. O irmão Branham não entrou nisto. Se o irmão Branham não entrou, quem sou eu para entrar? Quem sou eu para entrar? Mas o mundo vai ser queimado, os ímpios vão virar cinza, e vamos caminhar. É uma força de expressão, irmãos. Não é que você vai descer, sair lá da Nova Jerusalém, abrir o portão de saída para caminhar na terra, né, ver as belezas do milênio, porque a terra não vai ser apenas crateras e poeiras e cinzas. Não, a terra no milênio será restaurada. Ela será fértil. Vai acabar essas terras de pedra e acidentadas. Ela será plana, e vai haver flores, lindas belezas na terra, animais. Nós vamos andar pela terra no milênio, em uma terra renovada, restaurada. É uma força de expressão dizer que vamos pisar na cinza, porque é uma maneira de expressar que eles vão queimar e nós vamos reinar. Calma, gente, deixa os políticos para lá, deixa eles fazerem o que quiser, né? Claro, dói, né? Tem a hora que assusta, machuca, mas vamos orando, vamos nos livrando, vamos nos comportando como cristãos, e vamos deixando que isso vai chegar a hora.
vai chegar a hora. Se você chegar aqui em Apocalipse e vir o que esse mensageiro no fim desta era deve fazer, então você verá o que é isto. Ele deve ser um profeta, ele tem que apanhar estas pontas que esses reformadores não viram e colocá-las ali. É uma expressão dele sempre em algumas mensagens: apanhar as pontas soltas e amarrar todas juntas. Quer dizer, aquilo que os mensageiros não viram. Lutero não viu nem mesmo a santificação, irmãos. Ele só viu um trechinho: o justo viverá da fé. Porque eles faziam indulgências, ou melhor, faziam sacrifícios para serem salvos. Eles queriam ser salvos. Lutero queria os céus, mas eles faziam penitências, faziam sacrifícios para serem salvos. Deus desceu lá e disse para ele estava subindo a uma escada fazendo sacrifício. Ele era um monge, quer dizer, ele era um padre, não é? Ele estava lá dentro de Roma, na Igreja Católica. Deus desceu lá e mostrou para ele: pela graça sois salvos, e isto não é de vós, é dom de Deus. Está escrito aonde? Foi Paulo quem falou isto. Romanos, eu acho que é Romanos 8, né, por aí. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus desceu no coração dele, ele saltou daquela escada no chão e saiu pregando: eu sou salvo é pela graça e não por penitência. Ele pregou, chegou a ser preso, levaram ele para o castelo, e quando ele estava lá no castelo preso, ele fez o hino: Castelo Forte é o nosso Deus. Então ele pregou, ele foi combatido terrivelmente, chegou a ser preso, como eu disse, mas ele pregou as suas 98 teses, mostrando os erros da Igreja Católica. Era chamado de o protestante. Não converteu a Igreja Católica, não, irmãos, mas ele fez a sua parte, não é? Deixa eu voltar aqui. Observe Malaquias 4: assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. Por quê? Ele se vai com o rapto, né? E os justos caminharão no milênio sobre as cinzas deles. Então veja, se você aplica isto ali, então a Bíblia disse algo que não era. Temos tido 2000 anos, né? Se você aplica a João, aí você está entrando em contradição com a própria Bíblia, porque já faz 2000 anos e o mundo ainda não foi queimado, e os justos estão vivendo nele. Nós estamos ainda andando aqui nesse mundo cheio de contradição, de pecado, de toda coisa errada. Então isto tem que estar no futuro, futuro depois de João, né? E ainda para nós é futuro. Oh, que coisa! Mombrana bateu palmas. Se você chegar aqui em Apocalipse e vir o que esse mensageiro no fim desta era deve fazer, então você verá o que é isto. Nós chegamos a esta era, né? Ele deve ser um profeta. Ele tem que apanhar estas pontas que estes reformadores não viram e colocá-las ali. Como pode se comparar Mateus 28, 19 com Atos 2, 38? Tem jeito de comparar? Não tem. É por isso que os teólogos não conseguem entender isso. Jesus dando uma ordem em Mateus 28 e de repente Pedro cumprindo aquela ordem em Atos 2, 38. Eles não entendem. É simples demais, não é? Mas não entendem. E essa é a única maneira através da qual eles alguma vez saberão disso. Saberão se está certo ou errado. Vem? Mas eles vieram através de seminários.
E eu espero ter tempo para entrar nisso. Quer dizer, eles não vieram através da revelação. E eu quero apressar, porque não quero vos segurar por mais de uma semana. Vocês sabem, falando dos selos, né? Sabe o que eu quero dizer? Isto na abertura destes selos. E eu tenho um dia, eu gostaria de fazer oração pelos enfermos naquele dia, se eu puder. Ele sempre tinha uma oportunidade para orar pelos enfermos. Agora vejam, Malaquias 4, ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. E no fim do tempo, quando vier o período da tribulação, agora aqui está uma coisinha que nós vamos rever um pouquinho, onde os 3 anos e meio, ou melhor, as 70 semanas de Daniel, a última metade das 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. Agora nós, quantos recordam disto nas eras da igreja? Porque ele sempre pregou essas coisas assim, né? Dentro das eras, dentro de outras mensagens, ele deixava pingar alguma coisa. Há 70 semanas determinadas. O irmão Branham nos mostra que com os judeus, Deus cumpre exatamente dentro do horário que ele prometeu. Para os judeus é no dia certo, é na hora certa, enquanto que para nós não é. Às vezes tem coisas que passam, né? Deus suporta, Deus espera, Deus tem paciência. Agora veja, Malaquias 4, ele é um profeta, voltando mais à frente. E no fim do tempo, quando vier o período da tribulação, há 70 semanas determinadas. Vejam quão perfeito isto foi. Diz: o Messias virá e ele será cortado por sacrifício no meio da semana, e a ablação cessará. Então, ainda restam 3 anos e meio para a doutrina messiânica aos judeus. Porque ele veio e cumpriu a primeira parte da última semana. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Então ele cumpriu a primeira parte desta 70ª, né? As palavras que às vezes fica até complica um pouquinho, mas 70ª é 70. Então, a última semana das 70 semanas de Daniel, cumpriu-se 3 anos e meio com o ministério de Jesus. E faltam 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio é para os judeus. É o que vai acontecer no período da grande tribulação. A noiva já terá saído da terra, e aí ele vem para tratar com os judeus durante o período da grande tribulação. É onde vai entrar Elias e Moisés, viu, meu irmão? Alguém diz assim: ó, pastor, fala sobre Elias e Moisés, ministério deles. Então está aqui, ó, o ministério de Elias e Moisés vai estar na terra literalmente. Tem mensagem que o irmão Branham, falando sobre Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, ele fala sobre o ministério de Elias e Moisés na grande tribulação, mas ele não afirma de primeira mão que é literalmente Elias e Moisés. Mas depois vocês podem continuar estudando e vocês vão ver que ele afirma que são eles, porque eles morreram. Aliás, eles não morreram. Moisés morreu, mas ressuscitou logo ali de imediato. Prova é que Satanás não achou, não conseguiu encontrar ele. Ele foi, prova é que eles estão vivos porque eles apareceram no Monte da Transfiguração. Literalmente, eles foram lá,
conversaram com Jesus, e eles, o profeta diz, eles vão voltar, porque eles estão vivos. Eles vão voltar no período da grande tribulação, e eles vão exercer o ministério deles, tal como exerceram no passado. O que Moisés criou no passado? Pragas. Criou e tirou ao mesmo tempo. Ele tinha o poder de criar e tirar. Ele criou pragas. Ele transformou a terra, a água em sangue. Me parece que foi a penúltima praga, não é? A última foi a morte dos primogênitos. Ele exerceu este ministério na terra. E Elias fez com que parasse de chover por 3 anos e meio no seu ministério. Elias parou a chuva por 3 anos e meio. E o profeta diz que na grande tribulação não haverá chuva. São 3 anos e meio de seca na terra. Meus irmãos aí do Rio Grande, né? Vocês não vão nem ver isso, porque vocês vão estar no rapto, né? Também. Eu recebi hoje uma carta de Paul Bold. Como? 206. Então, vamos voltar aqui a 216. E Deus não trata com o judeu e o gentio ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como uma nação. Por isso é que ele parou com os judeus, não está tratando em nada com os judeus. A única coisa que Deus faz com os judeus é protegê-los de serem destruídos, porque eles têm que estarem lá para receber Elias e Moisés. Aliás, em 1948, quando eles foram forçados a voltarem para a Palestina, para Israel, eles foram forçados exatamente para estarem lá. Para estarem lá. Então Deus está apenas preservando eles, mas não está tratando com eles doutrinariamente. Com o gentio como indivíduo, com Israel é como nação. E conosco, os gentios, é como indivíduo. Ele nunca tomou os gentios para a sua noiva. Ele tirou um povo do meio dos gentios. Olha só a diferença. Com Israel como nação. Com os gentios, indivíduos. Por isso que a maioria dos gentios não tem nada a ver com Deus. Agora ele trata com Israel como uma nação. E agora ali está ela estabelecida como uma nação. Desde 1948, eles têm a bandeira hasteada, a mais antiga do mundo, né? A bandeira de Davi, como nação. Eu recebi hoje uma carta de Paul Bold, e ele estava me dizendo, disse irmão Brana, quão verdadeiro é isto. Esses judeus ainda sentem algo estranho em relação aos gentios, apesar de que aconteceu. Claro que estes sentem e deviam sentir, porque o que eles passaram no Holocausto, né? Tanto que eles sofreram, eles não poderiam estar felizes conosco. E quando Martim Lutero proclamou que todos os judeus deveriam ser colocados para fora e seus edifícios queimados, porque eles eram anticristo. Olha só, Martim Lutero teve tão pouca visão que ele chegou a dizer isto a respeito dos judeus, né? Que eles eram anticristo. Martim Lutero, ele mesmo, em seus escritos, fez
esta declaração. Agora, Hitler simplesmente cumpriu o que Martim Lutero disse, porque Martim Lutero disse aquilo. Por quê? Porque ele era um reformador, não um profeta. Chamar os judeus de anticristo é falta de revelação, né? De visão. Deus, aquele meu profeta, abençoou Israel, e ele disse: sejam quem for que te abençoar, será abençoado. E quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. E como pode um profeta se colocar de pé e negar o que aquele outro profeta disse? Ele não pode fazê-lo, tem que estar em harmonia. É por isso que o Mombrana sempre foi a favor dos judeus, de Israel, né? Mas esta é a razão que eles trazem. Vejam, a Alemanha está suposta a ser uma nação cristã, e eles, a maneira pela qual eles trataram Israel, eles ainda têm um jugo sobre os ombros. E você não pode culpá-los. Mas recordem, se houver judeus assentados aqui, não se preocupem, o dia está chegando. Deus nunca pode esquecê-los. Eles foram cegados por nossa causa. Agora, nós que temos esse conhecimento, devemos pensar nisso. É que aqueles pobres judeus que já passaram pelo que eles passaram, passaram por causa de nós, porque eles foram cegados para nós aceitarmos o Evangelho. Se eles não tivessem sido cegados e aceitado Jesus como Salvador, nós estaríamos todos perdidos. A noiva de Jesus seriam eles. Deus estaria tratando só com eles. Mas Deus cegou eles para que Deus pudesse tratar conosco. Você sabe, ele disse ao profeta, o profeta clamou e disse: esquecerias tu a Israel? Ele disse: tomarias aquela vara de medir e medirias a altura do céu? Quão profundo é o mar? Ele disse: eu não posso medir isto. Deus falou com o profeta: mede daqui lá no céu, mede a profundeza do mar. Aí ele disse: eu não posso fazer isso. E ele disse: tampouco posso eu esquecer Israel. Aquele é seu povo, seus servos. E os gentios, apenas uns poucos são tomados dali para sua noiva. Isso é exatamente correto. Essa é a noiva. Ela é tomada de entre os gentios. Agora, as 70 semanas foram determinadas perfeitamente. Como Daniel disse que o Messias viria e seria cortado no meio da semana, porque ele pregou 3 anos e meio e foi para a morte, né? E Jesus profetizou 3 anos e meio. Agora, no meio destes 3 anos e meio de Daniel, no meio disto, ele foi cortado. E agora a última parte é o período da tribulação, onde a igreja gentílica está. Oh, isto é grande. Agora não, a noiva entra com o noivo. E então, depois do milênio, pisa sobre as cinzas dos ímpios. Deixe-me mostrar-lhe algo aqui, apenas enquanto temos isto em mente. Deixe-me lhes mostrar só o que diz, o que a Bíblia diz.
E não podemos negar ser esta a palavra de Deus. Se o fizermos, então somos infiéis. Veja, nós temos que crer. Você diz, eu não compreendo isto. Eu também não. Eu posso pregar para os irmãos, ler aqui com os irmãos. Se eu tiver que falar desse mesmo assunto à tarde, ou que seja amanhã, eu tenho que voltar a estudar de novo. Mas estou esperando que ele o revele. Porque ele estava começando aqui ainda, né, irmãos? O primeiro selo. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos, como os americanos e outros, sim, todos os que cometem impiedade, serão como palha, vão queimar. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Vai ser uma limpeza total, né? Que vai acontecer. Não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Onde estarão os ímpios depois da tribulação? Em cinzas. Lembrai-vos da lei de Moisés, o qual lhes mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Amém. Aqui está o Velho Testamento encerrando desta forma. E aqui está o Novo Testamento encerrando com a mesmíssima coisa. Então, quando ele diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, o rapto, o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Você lê o Apocalipse e vê ali, dia do Senhor. Então, o dia do rapto será o melhor dia, o mais maravilhoso, o mais feliz para a noiva. Mas será terrível, porque ali começa a grande tribulação para aqueles que ficarem aqui. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí está você. Esta é a palavra do Senhor. Ele prometeu isto e isso deve vir. E agora, se você observar como isto acontece, é lindo, como Deus o fez. A noiva vai com o noivo. E então depois o ímpio é queimado com fogo voraz. E depois do mundo ser purificado, reproduz a si mesmo. Tudo tem que passar por aquilo. Tem que passar através de um estado de purificação. Essa purificação, irmãos, ela será com fogo, literalmente. É o fogo atômico e o fogo vulcânico. A terra, o profeta disse que ela vai virar assim uma bolona de fogo, assim, ó, queimando. Queimando. E romperão vulcões naquele grande e último tempo. E o mundo explodirá e vomitará, e assim por diante, e todas as fossas negras do pecado e tudo que está sobre a terra será reduzido a nada. Não vai ficar exército, não vai ficar
palácio, não vai ficar nada. Isto queimará com um calor tão forte que isto será como aquele alvejante que manda a cor da tinta de volta para a sua criação original. Porque toda tinta ela veio de um lugar. Ela é uma química, ela veio de um lugar. O alvejante faz aquela química voltar ao seu estado, de onde ele veio. Então o profeta comparou com a purificação da terra, né? Durante esse período da tribulação, depois que a noiva tiver sido chamada e a igreja passado pelo período da tribulação, os 144.000 são chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora vejam, eles profetizarão por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Vai ser os dois homens mais odiados da terra. Vai ser Elias e Moisés. Porque todo o mal que vai estar acontecendo na grande tribulação, eles é que trouxeram. Eles serão culpados por aquilo. E não é só lá os judeus, não, é o mundo inteiro. Desde o Japão até aqui na América do Sul, tudo vai estar consciente, estarão passando por esse sofrimento, e aí eles vão odiar tanto que quando eles morrerem lá no Armagedon, lá no fim, as nações vão comemorar. Eles vão mandar presente uns para os outros, e dizendo, vencemos, acabou, os dois homens acabaram, morreram, já não existe mais eles, e romperão vulcões naquele grande último tempo. Vou repetir aqui o 231. E o mundo explodirá e vomitará, e assim por diante, todas as fossas negras do pecado, e tudo que está sobre a terra será reduzido a nada. E isso queimará com um calor tão forte que isto será como aquele alvejante que manda a cor da tinta de volta para a sua criação original. E assim será tão ardente o fogo de Deus que transformará todas as coisas imundas de volta à sua condição original novamente. Quando Satanás e todo o pecado é queimado e tudo mais, e então ela brotará tão linda quanto ela foi no jardim do Éden. A terra, né? Isso é correto. Aquela grande hora está bem à nossa frente. Está aí. Agora sabemos que este calendário romano nós temos 28 dias e às vezes 30 e 31, mas naturalmente o calendário tem 30 dias para cada mês, o original, né? Isto é correto. E tomando 1.260 dias e distribuindo por 30, e vejam o que você tem. É só dividir, né? 1.260 por 30. 3 anos e meio, exatamente na mosca. E esta é a hora, este é o tempo destinado para que a mensagem messiânica seja pregada a Israel, como foi lá atrás. E quando ele retorna e se faz conhecido a um símbolo, pois quando ele vier, quando José foi levado para o deserto e rejeitado por seus irmãos, por ser ele um homem espiritual, foi a causa da inveja, né? Porque ele tinha visões, ele tinha sonhos. E ele podia ver visões e interpretar sonhos. E quando ele o fez, ele foi levado para fora
e foi vendido por quase 30 peças de prata. Ele tipificou exatamente a Cristo, porque era o mesmo Espírito de Cristo nele. Observe o que acontece então, ou o que aconteceu então. E observe que quando ele fez isto, foi colocado em uma prisão, e um homem foi salvo e o outro se perdeu, exatamente como Jesus quando ele estava preso na cruz. Um ladrão foi salvo e o outro se perdeu. Exatamente. Foi jogado na sepultura como morto, e foi levantado, se assentou à destra de Faraó, pois ninguém podia ver Faraó sem primeiro ver José. E Jesus está à destra de Deus, e ninguém pode vir ao Pai a não ser através do Filho. Isto é correto. Primeiro você tem que passar pelo Filho, porque o Filho é o Cordeiro ensanguentado. Você não pode ir direto a Deus, você não suportaria o juiz de Deus, a justiça de Deus. Mas quando nós passamos pelo Cordeiro ensanguentado, aí nós podemos chegar na presença de Deus. Observe todas as vezes que José saía, quando José saía daquela destra naquele trono, observe, glória, aí estava José assentado à destra de Faraó, e quando José levantava para deixar aquele trono, a trombeta soava: dobrem seus joelhos, todos, José está vindo, dobre seus joelhos. E quando aquele cordeiro deixar o trono no além, nos seus dias de mediação, porque ele está no trono do Pai como cordeiro ensanguentado, quando ele deixar aqueles dias de mediação, quando ele deixar o trono ali em cima e tomar aquele livro da redenção e sair andando, todo joelho se dobrará, ali está ele. Observe, ali está ele. Então nós vamos parar aqui. Um assunto muito ligado à ceia, não é? A ceia do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. 19 horas, 18h45 nós já estaremos aqui, e às 19 horas nós teremos a ceia do Senhor. Que Deus te acompanhe, te guarde, te leve em paz. Amém? Graças a Deus. Senhor, acompanha-nos nesta hora, todos os nossos irmãos que estão conosco, através da internet, sejam também abençoados. Nós colocamos agora esta mensagem diante do Senhor, para que ela cause nos corações dos eleitos este grande impacto, ó Pai. Nós te pedimos pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até a noite. Aqui nós temos o comunicado dos irmãos que estiveram conosco. O irmão José Maria em Surami, a irmã Priscila lá em Paris, e também a Sara em Cachoeira, a irmã Helena Vieira em São Luís de Montes Belos. Uma Helena é irmã do pastor Heleno, não é? Helena e Heleno, e Dileno. E a mãe é a irmã Divininha, né? Que família abençoada. Deus abençoe vocês, né, irmã Divina em Pilolândia, irmão Juversino Aparecida em Diorama, José Antônio e família em Cachoeira, Pedro Rodrigues, Magariane, Pedro Filho, Teodoro e Emi em Cachoeira de Goiás, e irmão Tárcio aqui em Iporá. Deus abençoe todos vocês. Nosso abraço, até a tarde.
dia.